Meus queridos irmãos e irmãs, começamos hoje o Tríduo Pascal, celebrando a instituição da Eucaristia e o lava-pés. Para nós conseguirmos entender aquilo que acontece quando Jesus institui a Eucaristia, nós precisamos olhar para este gesto que São João coloca como destaque no seu Evangelho, o gesto do lava-pés, quando nosso Senhor Jesus Cristo se reclina diante dos seus discípulos, tira o seu manto, amarra uma toalha na sua cintura e começa a lavar os pés deles. São João começa esta passagem do Evangelho dizendo que antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esta é a primeira coisa. Jesus amou os seus e amou-os até o fim. Para entendermos a Eucaristia, precisamos olhar para o lava-pés e entender que o lava-pés é um gesto de amor. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando lava os pés dos discípulos, e não só o lava-pés, mas tudo aquilo que acontece nesta narração do Evangelho de São João, faz por amor. Todos estes atos, todos estes gestos de Jesus, Jesus realiza por amor. Mais tarde, São João diz, Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Certamente para os discípulos este gesto foi um escândalo. E nós vemos isso na reação de Simão. Senhor, tu me lavarás os pés? Porque lavar os pés é uma atitude de servo, uma atitude de escravo. Somente o servo tira a poeira dos pés do Senhor. Somente o escravo limpa a sujeira dos pés do seu Senhor. Quando nosso Senhor faz este gesto, os discípulos se escandalizam, porque aquilo não é próprio do Mestre. E é por isso que no final Jesus dirá, não vos lavei os pés, eu que sou vosso Mestre e Senhor, portanto vós também deveis fazer o mesmo. Porque este gesto não é um gesto condizente, não é um gesto que está à altura de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor é muito maior do que isso. Mas Ele quer mostrar para os discípulos até onde vai o seu amor. E vejam bem, nosso Senhor lava os pés de todos eles, um por um. Jesus lava os pés de todos os seus discípulos, se ajoelha e olha nos olhos de cada um deles. Jesus olha com amor para cada um daqueles homens que estava ali no cenáculo, que estava ali na última ceia. Olha para aqueles homens que daqui a algumas horas iriam abandoná-lo. Jesus olha no fundo do coração de cada um deles, sabe e conhece a fraqueza de cada um daqueles homens, sabe que todos eles iriam se dispersar na hora que começasse o seu processo, o seu sofrimento. E mesmo assim, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Todos eles, inclusive Judas. Eu gostaria que nós colocássemos os nossos olhos agora neste personagem, nesta figura, Judas. O Senhor sabia há muito tempo aquilo que Judas iria fazer. Desde o capítulo 6 do Evangelho de São João, nosso Senhor já sabia que Satanás estava rondando o coração de Judas, que Satanás estava ganhando espaço no coração do seu apóstolo. Jesus já sabia. Lá no final do capítulo 6, depois do discurso do pão da vida, Jesus diz, não vos escolhi eu, os 12. Contudo, um de vós
é um diabo. Jesus já sabia. Depois disso, todas as vezes que Judas se escandaliza com os gestos de Jesus, todas as vezes que o diabo começa a tomar mais conta do coração de Judas, começa a ganhar mais espaço no coração do apóstolo, Jesus sabia. Nós ouvimos nesta semana o escândalo de Judas na casa de Betânia, quando Maria rompe o vidro de perfume e unge os pés de Jesus. Não seria melhor ter vendido este perfume caríssimo e dado dinheiro aos pobres? A incompreensão da sepultura de Cristo. O desejo de roubar, São João nos diz que Judas era ladrão. E depois disso, Judas, quando vai ter com o Sinédrio, e combina trocar a Jesus pelas 30 moedas de prata. Daqui a pouquinho nós iremos para a sala do tabernáculo. Iremos ali fazer vigília e acompanhar Jesus durante a sua agonia, até o momento em que os guardas, juntamente de Judas, vão buscar a Cristo para levá-lo preso. Sabendo de tudo isso, ainda assim, Jesus lava os pés de Judas. E mais, ainda mais do que isso, Judas, possesso pelo demônio, porque São João nos diz que o diabo havia tomado conta do coração de Judas. O diabo havia entrado em Judas e havia colocado no coração de Judas o desejo de entregar Jesus, a tentação de trair a Cristo. O diabo havia entrado em Judas. Naquele cenáculo estavam os 12 apóstolos, mas um deles de fato era um diabo. De fato, um deles era o demônio. Porque estava tomado pelo demônio. E se nós nos recordamos bem, no começo da Quaresma, nós ouvimos um diálogo entre Jesus e o demônio. Ouvimos um diálogo entre Jesus e o diabo que vai tentá-lo no deserto. O diabo vai até Jesus durante o seu jejum e lhe oferece: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso me foi entregue e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Nós vemos a resposta de Jesus naquele diálogo: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Jesus se nega a se ajoelhar diante do demônio para conseguir toda a glória e todo o poder do mundo. Jesus não se dobra diante do inimigo, mesmo tendo sido oferecido para ele todas as riquezas, toda a glória, todo o poder da terra. Mas para salvar uma alma, Jesus se inclina diante do diabo que estava no coração de Judas. Para salvar a Judas, o Senhor se prostra diante de Satanás. Não em adoração, mas como quem despeja amor e misericórdia, tentando salvar aquela alma da condenação eterna. O Senhor se inclina diante de Judas e o olha com misericórdia, da mesma forma como olhou para os outros. E vejam bem, naquela noite, Judas foi quem Jesus mais amou. É óbvio, porque era aquele que estava mais perdido, aquele que estava mais em vista de se condenar. O Senhor diz que aquele que irá traí-lo seria quem colocasse a mão com ele no prato, ou, em outras traduções, em outros evangelhos, a quem ele desse o pão passado no molho. Recebia o pão passado no molho aquele que era o convidado mais especial da ceia, a pessoa mais importante. Para Jesus, naquela noite, Judas
era o mais especial e o mais importante. Jesus disputou com o diabo o coração de Judas. Disputou com o inimigo o coração de seu apóstolo. Mas nós sabemos o final dessa história. Sabemos que o diabo, que não teve vez e não teve vitória sobre a humanidade, conseguiu levar Judas consigo. Fez com que Judas de fato traísse a Cristo, entregasse o amor, levasse Jesus até o pátio de Caifás e depois, num gesto de desespero, tirasse a sua própria vida. Somente olhando para isso é que nós somos capazes de entender o amor da Eucaristia. Porque se isso não fosse o suficiente, se isso já não bastasse, se Jesus não tivesse já se colocado na condição de escravo, que tivesse se ajoelhado diante do inimigo para salvar as almas, ainda assim o Senhor consegue ir avante, consegue ir além no seu amor, na sua caridade para conosco. Não queria que somente os discípulos tivessem a oportunidade de ter trato íntimo com Ele. Não queria que somente os apóstolos pudessem desfrutar do seu amor, do amor do seu coração. E então, vai mais além. Com este mesmo amor com que Ele ama os apóstolos naquela noite, com o mesmo amor com que Ele ama Judas, Ele institui a Eucaristia. Se faz nosso prisioneiro de amor. Se coloca nas espécies do pão e do vinho para permanecer conosco. Aquele que é sumamente perfeito e infinitamente feliz, que não precisa de mais nada neste mundo, quer nos ter com Ele. Quer a nossa companhia e quer o nosso amor. Por isso Jesus institui o sacramento da Eucaristia, para nos amar com o mesmo amor com que Ele amou os apóstolos, para nos salvar, para nos redimir, para nos levar com Ele. Meus queridos irmãos, a noite de hoje é a noite do amor, a noite da caridade. Porque nestes gestos de Jesus, nós vemos até onde Deus está disposto a ir por nós. É óbvio que nós continuaremos a ouvir esta história de amor nas próximas horas que se seguem. Mas neste contexto da Eucaristia, neste contexto da ceia pascal, nós vemos até onde o Senhor está disposto a ir por nós. Não há limites no amor de Deus por cada um de nós. Por isso, nós, agora, com muita alegria e muita gratidão no nosso coração, iremos repetir o gesto de Jesus. Temos lavar os pés dos discípulos, como Ele nos pediu. Ele, que é nosso Mestre e Senhor, fez isso por nós. Agora quer que nos coloquemos a serviço uns dos outros pela caridade. E depois disso, iremos receber o Senhor no tabernáculo de nossos corações e adentraremos esta noite em adoração, unindo-nos ao Senhor na sua agonia. Amemos a Cristo, porque, como diz São Bernardo, amor se paga com amor. O Senhor nos amou a este ponto. Precisamos amá-lo de volta e nos entregarmos totalmente a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.